Durante 400 anos, o Brasil teve seu sistema político regido pelo voto distrital. Desde que a primeira Câmara Municipal surgiu no interior de São Paulo, até 1932, as eleições eram disputadas nos distritos, que garantia a preponderância dos coronéis, geralmente grandes latifundiários. A onda liberalizante da Revolução de 1930 pôs no lixo da história o voto distrital, que agora quer ressuscitar no bojo da reforma política em tramitação no Congresso Nacional. O Mesa Redonda está no ar. A reforma política está sendo discutida em diversas instituições. A Câmara Federal tem sua comissão especial para estudar e decidir sobre o tema. A Assembleia Legislativa do Maranhão também tem sua comissão especial que, na segunda-feira, dia 8 de maio, realizou audiência pública sobre o assunto. A sociedade civil criou há anos uma coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, com mais de 100 entidades, algumas de importância fundamental, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Aldo Arantes, advogado, representante da OAB junto à Coalizão pela Reforma Política Democrática, ex-deputado federal constituinte, com a experiência de 4 mandatos na Câmara Federal. Joaquim Aikel, analista político, ex-deputado estadual e ex-deputado federal constituinte. E Ribamar Correia, jornalista e blogueiro especializado em jornalismo político. Aldo, vieste aqui em São Luís para lançar teu livro Reforma Política e Novo Projeto para o Brasil. O que é que tem entre o que está proposto no livro e a realidade do que está se discutindo na Câmara Federal? Eu vou falar de forma muito sintética. Primeiro, eu quero cumprimentar você que dirige esse programa tão importante, porque nesse momento que o país vive, a reflexão sobre os caminhos que nós estamos trilhando é fundamental para conscientizar a sociedade e cumprimentar os amigos que aqui participam desse debate. Quero dizer, foi feita a referência aqui, sobre a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas. É uma articulação que formulou um projeto de iniciativa popular que mais para frente eu vou falar. Ela trata de basicamente 4 pontos. A proibição do financiamento de campanha por empresa, a constituição do financiamento público e o financiamento privado limitado, a adoção do voto proporcional de lista pré-ordenada em 2 turnos, a paridade de gênero na lista, e a questão do fortalecimento dos mecanismos de democracia direta, além de abordar também a questão das coligações proporcionais. Então são essas 5 questões, basicamente 4, mais essa da coligação. E essa articulação, ela em função da evolução da crise, do golpe político que se colocou em prática nesse país, ela meio que ficou um pouco de lado, até porque a questão da reforma política também amorteceu. Mas a crise, sobretudo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional o financiamento de campanha por empresa, eu diria que deu um checkmate no sistema político brasileiro, que não tem como fazer as próximas eleições sem alterar o sistema eleitoral. Daí porque está em tramitação na Câmara um projeto, cujo relator é o deputado Vicente Cândido, que ele aborda várias dessas questões. E por isso mesmo, a coalizão pela reforma política foi reativada, já teve uma reunião, vai ter uma na próxima terça-feira, agora em Brasília, em que nós estamos elaborando o documento, que posteriormente eu posso falar, que será encaminhado à Câmara nessa próxima semana. De tal maneira que nesse debate tão importante, a sociedade civil esteja representada. E é importante que se diga, primeiro, esclarecer. Hoje eu não estou mais representando a OAB Federal, até porque houve uma alteração da diretoria, mas eu estou na coalizão e represento uma articulação de advogados chamada DJC, que por sinal eu também vim aqui no Maranhão para articular
Esse movimento que tem como um dos elementos fundamentais o Zagallo, que é um advogado destacado aqui, não é? E que está nesse processo de articulação. Advogados e advogadas pela democracia, justiça e cidadania. E, portanto, essa coalizão, ela vai apresentar essas propostas para o Congresso Nacional, porque no passado a proposta de projeto de iniciativa popular, que obteve mais de 900 mil assinaturas, foi encaminhada à Câmara Federal, naquela época presidida pelo Eduardo Cunha, e ele simplesmente menosprezou. Entende? Foi necessária uma reunião de líderes para obrigar ele a receber. Mas simplesmente a Câmara não levou em conta esse projeto, como foi dito aqui pelo meu colega, fomos constituintes juntos, um projeto extremamente importante, ele simplesmente foi desconsiderado, pois agora nós queremos que a sociedade civil participe desse processo, porque está em curso exatamente o futuro da democracia, o futuro do Brasil. Joaquim, tu participaste aqui ativamente, até fizeste pergunta aqui na audiência pública que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, né? E tu tens acompanhado atentamente, até porque já falamos sobre isso, como é que tu está vendo aí essa questão da reforma política? Olha, foi dito na segunda-feira que a reforma política é a mais importante de todas as reformas. Eu em parte concordo, eu acho que a reforma fiscal e tributária é importantíssima, a reforma trabalhista e da Previdência, mesmo que discordemos do conteúdo dela, mas elas são muito importantes também. E eu acabo por concordar que a reforma política é a reforma que alinhava todas as outras. Mas são muitas questões, são muitas indagações. Eu pergunto, aproveito para lançar aqui a discórdia da pergunta. É legítimo que o parlamento, deputados federais e senadores, decidam em causa própria o sistema eleitoral? É legítimo que eles resolvam todos os problemas, porque eles são os nossos procuradores para legislar em nome do povo brasileiro. Mas num assunto desse tão delicado, onde eles são diretamente afetados, eles teriam tanta legitimidade assim para resolver? Essa é a questão. E em seguida vem uma outra questão que eu também queria lançar. A função do legislador. Eu fui deputado de 82 a 2010 e tive sempre esse dilema. Meu amigo Aldo, meu amigo Correia, meu amigo Luiz Pedro também foi parlamentar, meu colega aqui na Assembleia. A gente, como parlamentar, enquanto parlamentar, a gente deve formular diretrizes ou seguir diretrizes. Quando você ia votar, Aldo, você procurava levar a sua ideia ao seu eleitor ou você representava a ideia do seu eleitor? É um dilema absurdo, é um dilema difícil de você resolver. Eu, durante o tempo que eu fui deputado, que eu fui parlamentar, eu tentava fazer uma média aritmética dessas duas coisas. Até porque em muitas ocasiões o meu eleitor sabia o que ele queria, só não sabia como. E muitas das vezes eu concordava com o que ele queria, mas também não sabia como fazer. E nós estamos nesse momento. Como fazer isso aqui? A gente precisa fazer um omelete e tem que quebrar os ovos. E a gente vai conseguir tirar daí a personalidade, a pessoalidade na hora de fazer uma lei dessa. Eu analisei durante muito tempo, a gente esteve em Imperatriz, e quando vocês me falaram, você e o Marlon me falaram desse projeto, eu fiquei assim, meio assustado, porque eleição em 2 turnos, para eu que vivi no dia a dia da política, fazer o eleitor ir 2 vezes votar é um trabalho muito grande. Mas me parece ser a menos pior das propostas. Por quê? De um lado, que em parte eu concordo, o voto majoritário. Eu vou me alongar só um pouquinho, até porque é preciso dar um panorama. O voto majoritário já existe na Assembleia Legislativa do Maranhão, Aldo. Correia, 36 dos nossos deputados, dos 42, foram eleitos pelo voto majoritário. Temos 42 deputados. Os 36 são os mais votados. Os outros 6 são eleitos pelo voto proporcional. 6! O voto é proporcional, mas ele só funciona para 6. Nós temos um deputado apenas, só um, que conseguiu fazer o coeficiente eleitoral dele. Teve 99 mil votos, o coeficiente foi 76. Então esse se elegeria em qualquer sistema. Um dos 42.
45 se elegeram pelo voto majoritário. 41. 35 se elegeram pelo voto majoritário e 6 pelo voto proporcional. Tem uma distorção nesse sistema. O sistema está totalmente corrompido. Bom, vamos adiante. Você é o maestro. Certo. Corrêa, essa discussão está ocorrendo no Congresso sem que chame muita atenção da opinião pública. Até porque a opinião pública, na verdade, é chamada para votar e não para decidir sobre o sistema de voto. Como é que você vê essa questão? Olha, bom dia, senhores. Eu vejo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, eu não compreendo como é que se faz reforma política sem partidos políticos. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Vou dar um exemplo. Se você pegar um deputado federal do PTN, eu não sei nem traduzir essa sigla, mas PTN. Partido Trabalhista Nacional. Isso, você perguntar para ele qual é a sua ideologia, a ideologia que esse partido prega, qual é o seu, a sua doutrina, qual é a doutrina desse partido e qual é o programa que esse partido defende, ele não sabe dizer. Então, vamos criar, tem que se votar no partido para criar as condições de se eleger a lista, a coisa da lista fechada. Como que você vai votar em partido se não existe partido no sentido formal e no sentido, digamos assim, filosófico? Por quê? Partido pressupõe ideologia, doutrina e programa. Se você for espremer, não existe um partido no Brasil, a não ser os partidos, tipo PC, os partidos ideológicos, mas ainda assim eu vou te dar um exemplo do partido ideológico. Se você perguntar, pedir um conceito de comunismo aos 45 prefeitos que foram eleitos pelo PCdoB no Maranhão, ele não sabe dizer. Ele não tem a menor noção do que é o PCdoB. Então, eu fico muito preocupado com como é que se define regras para uma eleição se você não tem o essencial. Se você não tem o essencial, que é o partido político. Eu fico muito preocupado com isso. Fico procurando entender como é que se a coisa prática, financiamento, tal, não sei o quê, a cláusula de barreira, tudo isso são medidas operacionais. Mas eu quero saber a essência. Como é que o eleitor vai se posicionar ele vai sempre votar no cara, ele não vota no partido, ele não vota no programa, ele não vota na doutrina, ele não vota na ideologia. Para mim, primeiro a gente teria que pensar em criar partidos políticos. Tem um problema grave. Eu fico muito preocupado com isso. Tem um problema grave nessa sua colocação. Muita gente vota em partido hoje já. Só que não vota nos conteúdos deles. Entendeu? Sim. É quase como se votasse no Vasco e no Flamengo. Digamos que vota na camisa. Digamos que é um caminho. Vota. O PT tem o eleitor do PT, mas ele não está sabendo o que ele está votando no PT. O PCdoB tem, o PMDB em parte tem. Mas eu vou dar um exemplo para você aqui para justificar. Ótimo. Todos nós aqui, com exceção de você, exerceram o mandato. Sim. Aldo, histórico partidário do PCdoB, não é isso? Fui eleito em 2 mandatos pelo PMDB. Exatamente o que eu queria dizer. A esquerda do PMDB. Eu sei, é exatamente isso que eu quero dizer. Na época do PMDB, depois da ditadura militar, era uma frente democrática. Perfeitamente. Depois deixou um pouco... Você foi ideologicamente formado na esquerda comunista do PCdoB e precisou se eleger dentro do PMDB. Porque o PCdoB era ilegal. Era ilegal. Luiz Pedro, eu fazia campanha no PMDB e Luiz Pedro, comunista do PCdoB, eu de caminhonete e ele a pé, no interior do Maranhão. Se elegeu pelo PMDB igualzinho a mim. Então, eu fui do PMDB, do PDC, do PTB, do PSB. Só não foi do PCdoB. Não fui do PCdoB, nem do PT. Não. Eu fui de todos os partidos que a minha ideologia cabia dentro do programa.
tá? Num caleidoscópio de centro-direita bem estabelecido. Vamos lá. Um dia um governante ligou para mim e disse assim: eu estou saindo, estou me filiando ao PFL e eu gostaria que você viesse para o PFL comigo. Rapaz, eu fiz uma coisa muito corajosa. Eu digo: vou não. Eu estou no PTB, sou vice-presidente do PTB, eu vou ficar no PTB. Agora, há 3 anos, o Maranhão não tinha nenhum prefeito no PCdoB. Mas o governador é do PCdoB, os prefeitos foram todos para o PCdoB. Do mesmo jeito que lá atrás, quando os prefeitos eram do PDS ou de outros partidos, eles foram feitos enxurrada para o PFL. A não existência de partidos causa um grave problema entre realidade e ideal. Gostaria de falar, Luiz Pedro. Diga aí. Primeiro que eu acho que essa mesa está muito interessante. Eu acho que essas colocações foram feitas pelos 2 debatedores, me dão elementos muito ricos para continuar o debate. Primeiro eu gostaria de dizer que na nossa compreensão tem 2 problemas essenciais que degradam o sistema político brasileiro. O primeiro e mais importante é o financiamento de campanha por empresa, por 2 razões. Primeiro, que ele é o canal da corrupção eleitoral. Hoje se faz muita demagogia com a questão da corrupção, com o financiamento de campanha, quando, na verdade, e agora está vindo à tona, todos os partidos estão metidos no processo de financiamento de campanha pelo Caixa 2. Isso aí, e portanto, é um cinismo completo. Qual é o problema de fundo? É que tem que acabar o financiamento empresarial. E quando se discutiu a reforma política, e se discutiu exatamente a constitucionalização, a nova constitucionalização do financiamento empresarial, porque o Supremo tinha derrubado, tinha considerado inconstitucional, aqueles que se dizem os defensores da ética, votaram todos a favor da grana na campanha, que é o veículo, o canal da corrupção eleitoral. Os que eram vítimas desse ataque, sobretudo o PT, votou contra. Então os sinais da política brasileira estão exatamente trocados. E além do que, o problema do financiamento de campanha, ele não é só o canal da corrupção eleitoral, mas ele formata um sistema político que é a imagem e semelhança de quem tem dinheiro, do poder econômico. Então, na minha opinião, e na opinião da coalizão, esse é o problema mais grave. Mas esse problema se articula com outro, para compor um parlamento distanciado da sociedade, que é o sistema eleitoral. E aí eu acho muito interessante a colocação que o amigo fez sobre o problema dos partidos. Porque hoje o sistema eleitoral brasileiro é o sistema proporcional de lista aberta. A proporcionalidade é um aspecto avançado na evolução da humanidade. Durante muitos anos, no mundo e no Brasil, adotou-se o sistema distrital. A partir do desenvolvimento industrial, os trabalhadores, num congresso da Bélgica, no final do século XIX, chegaram à conclusão: chega de uma representação parlamentar que só apresenta as elites. Nós, trabalhadores, queremos a representação. A partir daí, começou a ser implantado no mundo inteiro o sistema proporcional. Só que aqui no Brasil, em geral, no mundo inteiro, o sistema proporcional, ele é articulado com a lista pré-ordenada. Não é a lista fechada, é a lista pré-ordenada. No Brasil foi outra coisa. Adotou o sistema proporcional de lista aberta. Qual o problema? Não se fortalece partido. A eleição é feita em torno de pessoas, em que não se discute ideias, não se discute programa, em que o poder econômico termina determinando quem é eleito. E isso, o eleitor vota numa pessoa, elege outro. O eleitor vota sem saber porque está votando, muitas vezes porque tem um benefício. Ou seja, esse é o sistema político degradante. Tanto que hoje, em certo sentido, ninguém é favorável. E aí se coloca quais as alternativas. Pois bem, eu também acho que quem deve decidir essa questão é a sociedade. Só que agora o parlamento, porque o argumento de que o parlamento não pode decidir, então não pode decidir nada. Não é só a reforma, então não pode, então teria que dissolver o parlamento. Só para complementar, para abrir mais o caminho para você, eu faço a seguinte indagação. Você acha que é esse momento atual para se discutir uma reforma política? Acho no okay. seguinte sentido. Só uma coisa, nós vamos precisar fazer um intervalo, aí você volta dando essa resposta para o Correio, por favor. Tá bom. O sistema eleitoral brasileiro faliu. Baseado no financiamento empresarial das campanhas,
teve esse tipo de financiamento expurgado da prática política por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que desencadeou urgência para se ter um novo sistema. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Aldo Arantes, advogado, foi representante da OAB junto à Coalizão pela Reforma Política Democrática, ex-deputado federal constituinte, com a experiência de 4 mandatos na Câmara Federal. Joaquim Aikel, analista político, ex-deputado estadual e ex-deputado federal constituinte. E Ribamar Correia, jornalista e blogueiro especializado em jornalismo político. Bom, Aldo vai dar aqui a resposta ao que o Correia perguntou em relação à questão se esse é o momento de se fazer essa reforma. Eu só gostaria de reafirmar que a coalizão pela reforma política continua ativa, foi reativada, e que eu estou nessa coalizão, como eu já disse aqui. Mas é uma primeira questão que se colocou, o seguinte: é o caso de fazer a reforma política agora? Eu acho que já devia ter sido feita há muito tempo. A reforma política, eu diria que é a mãe das reformas. Essa era a posição da OAB e a posição da coalizão. Porque se é uma reforma política e você altera a composição do parlamento, tudo mais você não consegue fazer. Fica tudo travado. E a reforma política, como tal, porque ela trata do sistema que vai aprovar as outras reformas, ela é complexa. Mas o fato concreto, como já foi dito aqui, é que se criou uma situação, um checkmate do sistema político. A eleição é daqui a pouco. Digamos, para você estabelecer as normas eleitorais, ou você mantém esse sistema, o que é um absurdo completo, na minha opinião, não deve continuar, ou você altera. A alteração que está, digamos, se esboçando é a que está no Congresso Nacional. Né? Então, disse, bom, esse Congresso não tem legitimidade. Em princípio, eu não digo o Congresso todo, eu digo em uma boa parcela, talvez a maioria do Congresso. Porque também a gente não pode, digamos, ir pelo senso comum de generalizar. Generalidade é um absurdo comum, não é todo jornalista que é um jornalista incompetente, não é todo advogado ou não é todo político que é corrupto. Então essa generalidade é uma generalidade que agrava, prejudica a democracia. Pois bem, mas de qualquer maneira, de fato, há esse problema. Só que não há saída. A saída, digamos, é você encontrar uma alternativa que não tem sequer tempo, porque uma hipótese boa seria você fazer um plebiscito, não tem tempo para isso. 5 meses. É uma coisa complexa, não é? Então, isso teria que alterar a Constituição, porque tem prazos. Portanto, nós estamos diante de um sistema. Na minha opinião, entre manter o atual sistema e alterar o outro, eu acho que deve alterar, e vou dizer qual o mecanismo, porque, na verdade, a proposta da coalizão é o seguinte, porque tem uma proposta de lista pré-ordenada nas 3 próximas eleições e em seguida a adoção do distrital misto. Nós somos contra o distrital misto e já vou dizer. Então, qual a proposta que nós estamos apresentando? Se por acaso passar, vai ter a experiência de 3 eleições e a proposta da coalizão em si, que no final, antes da eleição de 2016, aí sim faça-se um plebiscito. Com que objetivo? Para que a sociedade avalie a prática do sistema de lista pré-ordenada e que aí decida, continua ou, exatamente. Aí sim, o argumento foi dito aqui, tem toda a procedência. É inaceitável que se adote, sem ouvir a população, um sistema eleitoral de caráter permanente. Você pode aceitar, porque não tem meio de saída, que temporariamente se adote o sistema. Mas adota e o povo então vai decidir se aceita ou não esse sistema ou se vai adotar outro. Agora, por que que nós e que eu sou contra, quer dizer, o sistema distrital misto? Primeiro, que já foi dito aqui, quer dizer, o sistema proporcional ele é um sistema mais avançado. Os defensores do sistema distrital misto argumentam que, primeiro, esse sistema permite que haja, digamos assim, uma maior proximidade do parlamentar das suas bases. Isso é real, mas, na minha opinião, não é o mais importante. A Constituição brasileira diz que o núcleo da Constituição é a soberania popular. Portanto, não é suficiente você digamos, ouvir um município. É necessário você ouvir o conjunto da sociedade. Daí porque o chamado voto de opinião é decisivo. E o voto de opinião é o seguinte, aquele que vota no parlamentar que defende os trabalhadores, que defende as mulheres, ou que defende o fazendeiro, que não quer a reforma agrária. Enfim, esse é o voto de opinião. Isso obriga os partidos e os políticos a se expor perante a opinião pública. Porque o que disse hoje em dia é o seguinte, os partidos, a maioria dos partidos e dos políticos,
na verdade, enganam o eleitor. É um voto que nós dizemos, não é um voto transparente. A sociedade está votando sem saber por quê. Então, nesse sentido, é que essa questão é muito importante da lista pré-ordenada da votação em partido. Essa história, digamos assim, de dizer que o sistema distrital misto seria uma boa alternativa, porque se aplica na Alemanha, discutível, porque o Brasil não é Alemanha. Você imagina que no Brasil, já foi dito aqui, o sistema majoritário já existe no Brasil. E agora você imagina você consolidar isso. Consolidar o seguinte, o sistema majoritário é o sistema dos currais eleitorais, sobretudo no Brasil. Mas na Alemanha, é Alemanha, Brasil é Brasil. Nós temos que construir um sistema eleitoral de acordo com as particularidades brasileiras. Você fazer um distrital aqui, você consolida essa visão. Bom, aí diz, mas o problema é que tem também o proporcional, a metade é proporcional. Só que nós sabemos que esse sistema, o majoritário, vai influenciar no proporcional. Além do que, com a adoção do distrital misto, você reduz pela metade a possibilidade da eleição proporcional. Agora, a pergunta que foi dita, deixa eu terminar aqui o raciocínio, que eu deixei todo mundo falar sobre tudo, você um pouco. Então, deixa eu terminar o raciocínio, depois a gente aprofunda. Então, aí como resolver o problema dos partidos? É o ovo ou a galinha? Entende? Porque se nós formos esperar formar partido para fazer adotar o sistema, nós não vamos formar muito. Agora, esse sistema, ele proporciona a construção dos partidos. Esse é o caminho pelo qual você pode... Eu duvido disso. Pois é. Esse é o meu problema, porque eu estou vendo uma reforma em andamento. Por que eu acho que é o caminho? Por que eu acho que é o caminho? Porque ao você vai adotar o sistema de lista pré-ordenada, você obriga as pessoas a votarem num programa, a votarem num partido, a votar numa lista. Isso equivale a dizer que partido que não tiver programa vai dançar, porque não vai ter voto. Porque vai surgir um partido que vai dizer claramente ele é a favor de quê e contra quê. Portanto, quem tiver, por exemplo, há um exemplo muito interessante, Ronaldo Caiado é de Goiás, lá eu defendo a reforma agrária, ele era contra. Tem uma relação pessoal com ele, mas somos radicalmente contra. E por incrível que pareça, ele foi o relator do sistema eleitoral de lista pré-ordenada. Entende? Foi. Por quê? Porque ele é um homem de direita, ele tem o voto dele. Quem tem identidade de centro ou de esquerda também vai ter. Então, um partido que é o partido de centro vai ter que dizer o que significa ser centro. E tem, de fato, tem uma posição intermediária. E aí, então, cada partido vai ter que se revelar. Isso vai permitir, primeiro, que progressivamente, porque nada é feito de uma hora para outra. Você, para sair de um sistema para o outro, você tem uma transição. E a transição é que vai obrigar exatamente, e mais, eleva o patamar da luta política, da cultura política do país. Eleva o patamar porque, ao invés de você estar discutindo em tom de indivíduo, em tom de um radialista, ou em tom de um cantor, ou em tom de quem tem muito dinheiro, passa primeiro pela discussão de quem esse candidato representa, que ideias que esse candidato representa. Sim. Por outro lado, o seguinte, você reduz os custos de campanha tremendamente, que é um dos problemas que você tem hoje, que é grave. Aí argumenta assim, não, mas a lista pré-ordenada vai ter um cacique. Bom, quem tem experiência política, e nós aqui três temos, estamos careca de saber que hoje tem cacique. Quem formula a lista partidária hoje são os candidatos a governador, prefeito, etc., que elegem os parlamentares de acordo com o seu interesse. Então isso é balela. E mais, na proposta que está em tramitação no Congresso, existe a exigência da eleição de primárias para definir a lista. Então esse sim é um caminho democrático. Você vai ter que ouvir todos os militantes partidários. Então, nesse sentido, essas duas questões, a proibição do financiamento de campanha por empresa, com a adoção do sistema de financiamento público limitado, a adoção do sistema proporcional de lista pré-ordenada, aceitamos dessas três primeiras eleições e depois um plebiscito para adotar outro sistema, que nesse plebiscito, em havendo, nós vamos defender exatamente a continuidade do sistema e mais duas outras questões, que é a questão da participação das mulheres e a democracia direta. Nesse projeto, só terminando, nesse projeto, em relação à primeira questão, no projeto que está em tramitação, a concordância completa. Na segunda questão, o sistema eleitoral, então tem uma concordância em parte, tem uma divergência que propõe a questão do plebiscito. Na quarta questão, que é o problema da participação das mulheres,
o projeto da coalizão, é bom voltar aqui no que o Joaquim Raquel colocava, que é o problema da lista em 2 turnos. Nós, a coalizão, defendemos essa ideia, porque permitiria você, no primeiro turno, você votar na lista e no segundo, você optar pelos candidatos. Só que essa proposta simplesmente não foi levada em conta e nem está sendo discutida agora. Então é um negócio complicado. Apesar de nós acharmos que essa seria a melhor alternativa, nós concordamos com essa outra alternativa, que é a lista pré-ordenada em um turno só, até porque um pouco é isso que é a experiência internacional. Okay. Essa ideia seria uma criatividade aqui nossa. E a questão da representação das mulheres, que aí na proposta que está em tramitação é 1 gênero para 2, e nós sabemos que esse 1 gênero vai ser mulher e 2 vai ser homem, né? Na nossa proposta era alternância, um homem e uma mulher, mas também isso é complicado, então também acatamos essa alternativa, como sendo bem menos pior do que é hoje, né? E a questão do fortalecimento do mecanismo de democracia direta. Uma outra questão, tem algumas outras questões que nós vamos apresentar emendas, inclusive em relação à proibição da coligação proporcional, mas depois podemos entrar nessa coisa. Deputado. Eu escuto você, maravilhoso escutá-lo, você é muito fluente, muito envolvente e concordo em parte com você, mas eu fico me perguntando na prática, Esse é o deixa ponto. disso, vamos ver. Olha só a quantidade de temas de uma reforma política. Sistema eleitoral, coligações, reeleição, financiamento, público ou privado ou misto, desincompatibilização, coincidência de mandatos, fundo partidário, cláusula de barreira, tempo de rádio e televisão, cláusula de desempenho, forma de governo. Isso tudo é uma constituinte. Isso aqui não se resolve em 5 meses. Mas é exatamente esse o problema. É exatamente esse o problema. Eu, na hora do intervalo, estava falando para a Aldo aqui, essa reforma devia ter acontecido no final do governo de Fernando Henrique, no começo do primeiro governo de Lula, que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Inclusive democratizar os meios de comunicação, que não foi feito. Inclusive isso. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele preferiu. E eu estava dizendo agora para o repórter ali fora, primeiro governo de Lula, eu votei no Lula no seu primeiro mandato e votei no segundo também. No primeiro eu votei com muita satisfação. No segundo eu já fui lá com um pouquinho de receio. Na Dilma eu já votei puxando o freio de mão totalmente alto. E no segundo mandato dela eu queria ver o diabo pintado de vermelho, mas não queria ver o PT. Porque eles... E aí a gente entrou na política. A discussão política descaracteriza qualquer reforma. A ideologia que deveria caracterizar qualquer discussão, ela desqualifica ela. Porque fica difícil de você não colocar a sua emoção, a sua opinião, a sua ideologia na hora de resolver. Eu sou uma pessoa muito prática, a gente conviveu durante 4 anos lá na Câmara dos Deputados, na Constituinte, e a gente não pôde conviver mais proximamente, mas eu sou muito prático. Eu fico imaginando se um deputado consegue votar contra o interesse dele. Precisa muito para fazer isso. E essa história do plebiscito eu gostei. Mas quem é que vai levar o povo a entender? Você acha mesmo que o eleitor entende forma de governo, entende tudo isso que está aqui? Quem tenta fazer esse resumo são os partidos políticos. Aqui, veja bem a contradição do seu argumento. Você argumentou antes que era necessário ouvir o povo. Quando se fala para ouvir o povo, eu acho que não confiar no povo. Porque num plebiscito, você tem redes de televisão que obrigam os partidos a debater. E nós temos que confiar na inteligência do povo. Você não vai discutir detalhes. Você vai mostrar para o povo como é que se vota de uma forma que você possa eleger um parlamento que atenda os interesses dele. São coisas relativamente simples. Se você chegar hoje para qualquer um dos nossos câmeras aqui e perguntar para eles se eles se lembram em quem eles votaram para deputado, eles não vão se lembrar. Eu sei disso, e eu já disse por quê. Eu acho, porque não tem identidade ideológica. Eu insisto na minha preocupação, na minha restrição muito forte a fazer essa reforma agora. Primeiro, um contexto de crise, um Congresso trabalhando 2 outras reformas a toque de caixa, a facão, né? Que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdenciária. Quer dizer... Correio, uma reforma ruim agora é melhor do que não ter reforma. Tá, ok. Concordo? Nós temos o quê? Vou falar. Nós fazemos isso num contexto de instabilidade política, não das instituições, mas de instabilidade, de tensão política. Um governo absolutamente
que eu não diria ilegítimo, mas um governo fraco, sem nenhuma consistência, sem autoridade política para participar desse processo, porque você não pode imaginar que isso seja restrito ao Congresso, né? Então, o ambiente para isso, para que se faça uma reforma política coerente, duradoura, né, com o país se identifique com ela, com o que for, eu não vejo ambiente para isso. Mas não vejo mesmo, acho precipitado. Mas ela está em curso, né? Há o próprio Aldo, que é um estudioso, tem um livro sobre o assunto, está dizendo, está defendendo aí que é o momento de se fazer. O Joaquim disse que nesse momento uma reforma ruim é melhor do que nenhuma. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas eu suspeito que o que sair dessa reforma, né, não vai se sustentar por muito tempo. Eu suspeito disso. Não se sustenta por muito tempo. E nós vamos ver mais ainda Supremo legislando e coisa do tipo. Tá, eu não tenho dúvida nenhuma. Vou pedir licença para a gente fazer mais um intervalo e voltar depois com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da reforma política no Brasil. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Aldo Arantes, advogado, foi representante da OAB junto à Coalizão pela Reforma Política Democrática, ex-deputado federal, constituinte, né? E com experiência de 4 mandatos na Câmara Federal. Joaquim Aikel, analista político, ex-deputado estadual e ex-deputado federal constituinte. E Ribamar Corrêa, jornalista e blogueiro, especializado em jornalismo político. O Aldo aí reivindicou novamente aqui, retomar aqui a discussão. Vamos lá. Quero primeiro dizer que esse debate está sendo muito interessante, quero elogiar mais uma vez o programa. Quem dera que um programa como esse fosse feito nessas grandes redes de televisão, particularmente a Globo, exatamente porque não querem aprofundar o processo de democratização da sociedade brasileira, não querem conscientizar a sociedade, não fazem. Mas, de qualquer maneira, é importantíssimo reconhecer e ressaltar a importância de um programa como esse. Mas foi dito aqui um pouco o seguinte, que pela grande quantidade de temas seria uma razão para nos fazer reforma política. A coalizão, exatamente preocupada com isso, levantou 4 questões. Esse foi o nosso trabalho. Porém, a realidade está colocando uma forma até de dificuldade, de complicar. É tanta coisa, eu concordo com isso. Só que nós estamos diante dessa realidade. O que nós podemos fazer? É mobilizar a sociedade. Porque aqui foi dito muito o parlamento, tudo bem, mas aqui não foi dito a possibilidade de interferência da sociedade, não só nosso, de debates como esse, mas de chamar a sociedade para debater. A coalizão está tentando fazer isso. É claro que é complicado, porque o tempo é pequeno, mas é o que nos resta. Eu acho que esse raciocínio que o meu amigo Joaquim Aikel disse, que é melhor continuar do cargo do que eu sou absolutamente contra. Qualquer reforma política agora tende a melhorar, porque o que está discutindo concretamente, o que está em discussão é a lista pré-ordenada, é o financiamento público e lista. Se essas 2 coisas passarem, o resto para mim é detalhe. E essas 2 coisas é que estão sendo objeto de um grande debate nacional, tanto que nós estamos discutindo aqui o sistema eleitoral. E mais, o ataque que a mídia está fazendo é a esses 2 pontos, não é nada mais. O resto é detalhe. Por isso é que eu acho que é importante a gente saber que o núcleo, o coração do que está em discussão são essas 2 questões. O ataque ao sistema de financiamento público é um ataque, digamos assim, que não enfrenta as questões de fundo. Porque, na verdade, o problema de fundo é que esses setores gostariam que retornasse o financiamento de campanha por empresa. Entende? Atacam, digamos, o financiamento público e não deixam claro para a sociedade que a eleição tem que ser financiada. Ou é financiamento público ou é financiamento de empresa. Porque essa história do financiamento de pessoa física, sozinho, não tem nenhum lugar do mundo que ocorra isso. E mais, se fosse assim, é só quem tinha muita grana que ia se eleger.
Então, o financiamento público é o financiamento da democracia. Porque você tem um parlamento que atenda aos interesses da sociedade, a sociedade tem que entender, para isso ela tem que pagar. Tá? Porque senão, você vai ter deputado financiado por empresa e que vai roubar para dar exatamente a resposta à empresa. Então, essa é a primeira questão. É muito mais barato o financiamento público do que o financiamento extremamente mais Mas barato. por isso está sendo altamente criticado por quem quer continuar um sistema político distanciado da sociedade. Agora, outra questão que tem sido objeto de ataques é o problema da lista pré-ordenada. Também a grande mídia vem para cima. No fundo, qual a questão? Eles gostariam que fosse o distrital misto. O Estadão tem editoriais nesse sentido. Mas como há uma dificuldade, porque o distrital misto implica numa emenda constitucional, e como já está em tramitação o sistema de lista pré-ordenada, então está uma situação complexa. Então, no fundo, o que é? Continuar o mesmo sistema, sou contra. Então, eu acho que o que a gente tem que unificar entre nós, e daí a importância do debate, é compreender que o núcleo, o coração do que está sendo discutido são essas duas questões. E é sobre isso que nós temos que, digamos assim, adensar a opinião pública dos setores intelectuais, dos jornalistas, do deputado, dos ex-deputados, que somos nós dois, mas da sociedade, né, da juventude, das mulheres, né, enfim, em torno do que é nuclear dessa reforma política, que é o que está em discussão no Congresso Nacional. E mais, levantar, suscitar essa ideia de que um plebiscito é que deve resolver em última instância o problema. Então, já que não dá, porque não tem tempo, não vamos deixar de fazer nada. Que esse é um preciosismo que termina fazendo o jogo de quem não quer mudar, ou quer mudar no sentido que aí sim agrava a situação. Só para concordar com você, para discordar de você, mas concordando, eu e você não estamos discordando que eu acho indispensável que haja a reforma. O que eu disse para o Correia é que mesmo uma reforma não boa, e aí eu usei a outra palavra, uma reforma ruim, mesmo uma reforma ruim é melhor do que ficar como está. Então nós não estamos discordando nisso. A reforma é indispensável. Mesmo que ela seja parcial ou temporária, para que a gente consiga subir mais um degrau depois, sem problema, mas do jeito que está, não pode ficar. O Tiririca não tem razão. Pior que está, pode ficar e é muito. Tudo bem. Então, a reforma não é o ideal. O ideal era que a gente tivesse um governo forte, como você disse que o governo que está aí é fraco, que o sistema republicano e o regime democrático tivesse totalmente, que meu amigo Aldo não achasse que é um golpe, porque quando o Lula era presidente não tinha golpe, ele tinha a faca, o queijo e a boca para fazer as reformas todas. Eu quero falar sobre o golpe. Eleitoralmente. Ele está me provocando. É golpe, só um parênteses, é golpe porque a Constituição brasileira diz que é possível impeachment, mas tem que haver a caracterização do crime de responsabilidade, e não houve. E agora estão julgando o Lula, e eu estava lá em Curitiba, sem provas. Estão teorizando a mesma coisa que aconteceu com o golpe. Julgaram a presidente sem prova, agora estão julgando o Lula sem prova. Isso é o que o senhor está dizendo, é o que setores mais esclarecidos e do política e ideologicamente posicionados dizem. Só que aconteceu. Aconteceu o quê? O golpe. Pois é isso que aconteceu. Mas aconteceu, mas o nosso amigo Joaquim está dizendo que não aconteceu. Não, eu não disse isso, eu estou dizendo que você disse que aconteceu. Mas quando não tinha golpe, as reformas não foram feitas. Mas aí é outra coisa. É política? Não. Aí eu posso entrar nisso. Foi dito que não teve golpe. Estou dizendo não disse que não teve golpe. Eu estou dizendo que você advoga, você e algumas pessoas advogam que teve golpe. E no meio de um golpe, não é o melhor ambiente para fazer uma reforma, qualquer que seja ela. Não, falta legitimidade, já que algumas pessoas acham que teve golpe. Não estou tecendo opinião se houve golpe ou se não houve golpe. Não é essa, nem para isso. Não é a questão é, quando nós tínhamos condições normais de temperatura e pressão para fazer as reformas, nós não fizemos. Foi um golpe que deram na nossa democracia. Deram um golpe e agora ninguém diz isso. Estamos fazendo. O PT deu um golpe em querer perpetuar-se no poder, esquecendo que nós precisávamos rever as nossas legislações. Eu quero dizer o seguinte, eu lancei esse livro aqui, eu lancei esse livro. Nesse livro, eu faço uma análise multilateral dos governos do Lula e Dilma, caracterizando que o golpe decorreu
dos aspectos positivos. Colocou o Brasil num outro patamar, criou empregos, desenvolveu, deu educação para o povo, melhorou o padrão de vida do povo, aprofundou a democracia. Porém, os erros contribuíram, vários. Sim. Erro de não fazer as reformas estruturais, de não fazer a reforma política, de não fazer a reforma política, né? De não conscientizar a sociedade, que é o que nós temos. Mas é exatamente aí que a política atrapalha. Isso. É o que eu disse, eu votei no meu amigo, porém ele destruiu o Brasil. Não, eu acho que ele não destruiu. Aí é errado. Você está partindo do raciocínio de que, na verdade, o que foi fundamentalmente positivo, quer dizer, passou a ser negativo. Não, nós temos que ter uma atitude multilateral, dialética, dizer o que foi positivo, foi positivo. Tudo bem, o que foi negativo ajudou a destruir o que foi positivo. O que estava e continua em curso no Brasil é que tem 2 projetos de nação. Sim, tudo bem. Tem um projeto de nação que é defendido pelas elites, e é isso que tem levado exatamente a tentar desestabilizar o Lula, pelo que ele fez de positivo, e aí aproveitam o que houve de negativo. As elites apoiaram o primeiro governo de Lula. O primeiro governo de Lula foi uma cópia escarrada do governo Fernando Henrique. Cópia escarrada, não tanto assim que na continuidade do segundo governo, em que você já teve dificuldade de votar, aí sim é que ele foi maior aprofundado no projeto. Né? E a Dilma, a presidente Dilma, que você teve dificuldade de votar. Não votei no segundo turno, não votou. Foi exatamente no segundo turno que ela, com erros que cometeu, eu acho que cometeu mais erros do que o Lula, que era de cintura dura, e em política você tem que ter flexibilidade, mas ela tomou uma medida que o Lula, inclusive, não tomou. Foi tomar medida contra o sistema financeiro, e aí é que ela dançou. Porque hoje o mundo e o Brasil é monopolizado pelo sistema financeiro. Essa história de mercado é mercado. Não, isso aí está claro, basta ver. Esse debate, esse programa está me deixando com uma sensação maravilhosa. A gente discorda somente em nuances. E essas nuances são maiores do que o Corcovado. Mas a gente concorda no principal. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Mas Por isso é que você votou no Lula. E votei, e não me Espero que volte a votar, porque ele vai ser candidato e vai se eleger. Pois é, aí é que a gente volta para a minha filosofia. A política ideológica, partidária, turva a nossa vista. Não duvido de eu voltar a votar no Lula, acho difícil. Até porque, não tendo Lula para votar, também não tem ninguém, né, Aldo? Nós estamos numa terra arrasada. Quem pensa diferente que nós vai construir uma alternativa. Mas, vai construir. Nós, quando o Collor se elegeu, os setores conservadores não tinham alternativa. A Globo construiu. A Globo, olha que absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. Está tentando construir a figura de um prefeito que foi eleito anteontem e de um apresentador de televisão. Onde é que nós estamos? Esse Hulk. Então, é o fim do mundo, mas a Globo consegue construir, porque infelizmente hoje a Globo fala para milhões. Conseguiu com essa história de corrupção fazer a cabeça de setores ponderados de trabalhador, de juventude. Voltemos à reforma política. Claro. O que eu dizia era que eu não compreendo como fazer uma reforma política num contexto de... Caótico. Caos. Isso é caos. É caos. O que vai sair daí? Os partidos serão fortalecidos? A ideia de partido, o projeto de partido vai sair fortalecido disso? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que não. Tendo mais a achar que não. O que sobra se você for fazer uma peneira partidária no país? Sobra o PT, os partidos de esquerda, PC, PCdoB e tudo mais. Partidos ideologicamente compostos. Mas aí quando você chega do centro para a direita, você encontra posicionamento, mas você não encontra partidos ideologicamente ajustados. Vou te ajudar, Correia. Tirando o PT, PCdoB, algum outro partido de esquerda, PSOL, aqueles partidos mais radicais, que têm uma estrutura ideológica, tirando esses, a gente consegue chegar no PMDB, no PSDB, certo, no PTB. Todos os outros P's que tenham pegaram os programas partidários do PMDB, do PSDB e do PTB e adaptaram os seus. É o caso do PDT, por exemplo. São verdadeiros É o caso do PDT, por exemplo. Não existe direita neste país organizada. O que existe é uma esquerda muito bem organizada. Mas isso é que precisa
O brasileiro precisa compreender isso e ele tem que fazer as suas escolhas a partir daí. Porque a direita, o que se chama de direita, né, É um cozidão. sim, mas é um cozidão que pode ser um cozido, digamos assim, tragável. Não do jeito que está aí. Não, do jeito que está aí, claro que não. Mas a direita tem suas posições. A direita tem segmentos esclarecidos, a direita tem segmentos democráticos. Né? Isso está em qualquer lugar do mundo. Eu fui injusto. Um dos países mais democráticos do mundo. Esse DEM aí, apesar de ser de direita, me parece que tem um posicionamento. É o do Caiado, né? O DEM. Porque é comandado por gente que tem uma visão disso. Agora, o que eu acho, por exemplo, acho um absurdo se discutir essa história de financiamento público de campanha, centrando todo o argumento em cima da necessidade do financiamento público. Por que o contribuinte tem que bancar isso sozinho? Deixa eu te explicar uma coisa. Tu sabe uma coisa que nós não sabemos. Por que o contribuinte tem que bancar isso sozinho? 2 bilhões de reais são destinados aos partidos todos os anos. Puta que pariu. Através do fundo partidário. Sabe o que a gente está fazendo, Joaquim? Nós estamos alimentando os Levi da vida, rapaz. No atual sistema. Por isso é que há uma eu fico indignado quando eu me deparo na televisão com o senhor Levi Fidelis fazendo um discurso e se virando, olhando para o Planalto. Isso é brincadeira, isso insultar a minha inteligência. Mas isso no atual sistema. Sim. No atual sistema é isso que nós temos que acabar. Então, se você, digamos, retira essa possibilidade de um financiamento público, que hoje é financiado, hoje você tem o tempo de televisão pago pelo sistema público. Concordo. Só que a eleição, isso é detalhe. O detalhe é exatamente são os custos de campanha. Quem vai pagar esses custos de campanha se não é o sistema público? Eu te pergunto, quem vai pagar? Olha, qual é o grande problema que está revelado para o financiamento, digamos, empresarial, privado, sei lá, de campanha? É o desvio. Não. É o desvio de função. Não. Calma, deixa eu falar. Primeiro, você é a favor do financiamento de empresa? Eu sou. Ah, bom. Então sou. Aí está caracterizado. Dentro de regras muito claras. Então aí está clara a divergência fundamental. Não se discute. Eu acho que o debate é bom porque ele revela as divergências. Não se discute. Então, trocar. Deixa eu dizer para você. Meu querido, deixa eu explicar uma coisa. Pois não. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você vai no Congresso, você encontra o lobista. O lobista vai em cima do deputado e tal. O que financiou o deputado chega em cima e diz: eu quero a troca porque eu te financio. Isso vai existir sempre. Vai existir sempre a empresa. Nos Estados Unidos, o lobby é institucionalizado. As grandes empresas, as grandes corporações têm os seus representantes que vão para o Congresso legalmente pressionar. Nós só precisamos nos civilizar. Instituir mecanismo, porque Caixa 2 não tinha que abrir processo, Caixa 2 é cadeia. Você viu, por exemplo, o senhor Odebrecht, naquele depoimento dele, ele simplesmente debochou de 200 milhões de pessoas. E ali está a cara do capital, como o capital age. Será que nós não temos condições de criar mecanismo que controle isso? Que instituições somos nossas? Que país institucionalmente organizado somos nós? Eu tenho certeza que a posição de Aldo contra, do mesmo jeito que as pessoas que pensam como ele, contra o financiamento empresarial de campanha. Você é a favor do financiamento empresarial? Eu não tenho nada contra o financiamento público. Eu sou a favor. Eu só não entendo eu sou a favor de que as empresas que queiram patrocinar a política, o dinheiro seja colocado no fundo. Eu quero patrocinar. Eu disse isso para você, Imperatriz, e você não gostou muito. A Odebrecht quer patrocinar o PMDB. Ela quer destinar ao PMDB R$1 milhão. Ela destina R$1 milhão ao PMDB, mas ela destina o mesmo R$1 milhão a um fundo que será distribuído para todos os partidos em sistema proporcional. Fazendo isso, se a gente for ver na praia, aí eu volto àquela questão inicial, o ovo ou a galinha. Não é questão de direita ou de esquerda a corrupção no sistema eleitoral patrocinado por empresas. É generalizado, são todos. Não tem fulano ou beltrano. Mas deixa eu te falar, eu acho o seguinte... Porque o sistema é frouxo, não tem regra, não tem controle. A questão que eu levanto é que o problema do financiamento envolve a corrupção, mas envolve um sistema
de representação parlamentar distanciado da sociedade. Então, são os dois problemas. Então, eu acho que esse debate está ficando interessante porque revelou que há uma divergência aqui de fundo. Sim. Na minha opinião, na opinião da coalizão, na opinião dessas 100 entidades, nós consideramos que o problema mais importante de uma reforma política é o fim do financiamento empresarial. Porque é o canal da corrupção eleitoral e é também o meio pelo qual, quer dizer, os empresários se apoderam do sistema político. Tanto assim que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional isso. Então, na verdade, essa posição que o senhor está defendendo, né, um pouco aqui, meio híbrida, ela contesta uma decisão de inconstitucionalidade desse financiamento. Mas deixa eu só terminar de falar. Mas é possível. Mas está sendo discutida. Não se discute, mas está sendo discutida. Está sendo discutida. Agora, uma outra questão que eu acho também muito interessante, porque eu acho que a polêmica ela é rica porque ela traz à tona as questões. Claro. Então, por exemplo, ao você dizer que não dá para fazer reforma política porque nós teríamos que fazer a reforma mais profunda, não é? O que eu pergunto é o seguinte, qual é a reforma possível e real? Porque, para mim, a solução do problema para acabar o caos é retornar à soberania popular. O senhor acha que o que está sendo proposto aí resolve? Estou dizendo que o que resolve, na minha opinião, o que resolve é o retorno ao exercício da soberania popular, é o retorno à Constituição brasileira. Isso só é possível através de eleições diretas para presidente da República. E mas isso não está colocado na ordem do dia. E há uma tentativa, inclusive, de torpedear essa alternativa com a implantação de parlamentarismo. Enfim, mas essa que é a questão. E o que está colocado agora, portanto, o problema da eleição de imediato, tem sido levantada a eleição direta já. Isso para esse pessoal está fora de cogitação. Então, o que está colocado na pauta política hoje é essa reforma política. Aí eu concordo aqui com meu amigo. É melhor uma reforma política possível do que nenhuma. E aí é que eu digo, nós temos que nos unificar em torno daquilo que é central na reforma política. Então, se por acaso entre nós há uma divergência, eu digo entre eu e você, uma divergência em torno do financiamento, eu vou continuar defendendo. Mas, quem sabe, nós podemos evoluir, nós dois aqui, e unificar o ponto de vista em torno da lista pré-ordenada. Que essa é outra questão fundamental. Olha só, eu estou falando de controle, a mecânica do parlamento. Só para lhe dizer uma coisa. No que concordamos, vamos juntos. No que discordamos... Só para lhe dizer uma coisa. Eu acompanho eleições desde o início dos anos, aliás, no final dos anos 70. Eu acompanho eleições. Em todo esse processo, até hoje, com todas as reformas, ajustes, constituintes, tudo, se praticou o Caixa 2. O Caixa 2 está sendo criminalizado, identificado. O Caixa 2 não acabará. Agora. Ele está sendo só agora, depois de tudo que se viveu com a queda da ditadura constituinte, reformas, ajustes e tal. O Caixa 2 só está sendo, digamos assim, satanizado agora, com essa revelação toda. Por quê? Porque nós não temos instrumentos. O TS, a Justiça Eleitoral aprovava tudo. Vamos fazer uma reforma de programa de Luiz Pedro e falar com o diretor para continuar mais meia hora esse programa, porque eu acho que está acabando. Acabando o programa, eu queria exatamente pedir para que cada um dos nossos convidados aqui fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar. Pois primeiro que há que se distinguir entre financiamento e lobby. Lobby é a expressão de um interesse justo do poder econômico, mas digamos, uma expressão política. Outra coisa é o financiamento. O financiamento é o seguinte, ele agrava essa decisão do Supremo Tribunal, um princípio constitucional que é o seguinte, um cidadão, um voto. Quer dizer, aí é o seguinte, um cidadão que é empresário e 1 milhão de votos. Bom, isso é inconstitucional, por isso é que eu considero e reafirmo que é inaceitável para a democracia, e assim entendeu o Supremo Tribunal Federal, o financiamento de campanha. E outra questão, quer dizer, o meu amigo aqui falou que o Caixa 2 não acabará, mas esse sistema que está propondo vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque é um sistema em que você reduz o número de candidatos, em que o voto tem que ser feito por partido. Quer dizer, um cara que recebeu o Caixa 2, é possível receber, ele vai se revelar. Por quê? Porque a coisa são poucos candidatos, poucos partidos, isso virá à tona. E além do controle em função de que há o Caixa 2, vai ser muito maior. Então, eu acho que esses argumentos todos, eles têm que ser
digamos assim, eles têm uma razão de ser, mas eles têm que ser matizados, porque não isso termina sendo argumento para exatamente inviabilizar qualquer transformação. Aliás, quem é contra transformações sempre argumenta, e na realidade, os fatos, eles sempre são contraditórios, você tem um aspecto positivo e negativo. O problema é saber o que é que predomina, porque senão você fica sem saída. Vamos para nossas considerações finais. Pois é, então eu quero terminar agradecendo, exatamente dizendo que o Brasil necessita do debate, da crítica. Infelizmente, hoje nós temos um pensamento único. Não existe democracia com pensamento único. Aliás, eu vivi uma experiência anterior ao golpe, fui dirigente da União Nacional dos Estudantes, e naquele momento havia uma riqueza de debate. A consciência crítica da juventude, do povo, dos trabalhadores, das mulheres, etc. Isso foi amortecido com o golpe militar. E agora tem aprofundado esse amortecimento com a hegemonia da grande mídia. Então, nós temos a responsabilidade, o jornalista, o deputado, o ex-deputado, as mulheres, os jovens, de ressuscitar essa consciência crítica que é fundamental à democracia. Não para você impor um ponto de vista, mas que a sociedade tenha mais de uma opinião. Na Argentina, a Cristina Kirchner dizia que hablemos todos, ou seja, que opiniões diversificadas possam ser levadas à sociedade para que ela democraticamente encontre o caminho que é o mais adequado para o futuro do Brasil e da democracia. Ok. Bom, agradecer mais uma vez a meu querido amigo e colega Luiz Pedro me convidar para participar de um debate tão excitante. Eu fico, as minhas ideias ficam aqui querendo sair da cabeça e querendo até fazer uma reforma no seu horário do programa para que a gente continuasse conversando mais sobre isso, porque muito mais assunto a gente teria para conversar, e dizer que eu concordo com o Aldo no que diz respeito à necessidade de se debater. A gente não precisa concordar, não. A concordância não é indispensável, ela é necessária no que a gente concordar. No que a gente discordar, a gente continua debatendo. Resolve. Essa que é a minha posição, e eu acredito que debates como esse e outros debates são tão importantes para a gente tentar levar essa nau brasileira a boas águas, a uma boa maré, um bom oceano. Muito bem. Corrêa. Eu faço minhas as palavras do Luiz Pedro, as palavras do Aldo Arantes, e dizer o seguinte: em primeiro lugar, um esclarecimento, né? Eu não sou contra o financiamento público de campanha, muito pelo contrário, ok, mas não entendo por que não se criar mecanismo que permitam também o financiamento empresarial dentro de circunstâncias de um controle muito rígido. Bom, e depois, não sou contra a reforma que está sendo feita agora. O que eu insisto é que não acredito que esse seja o momento, por conta da confusão que vive o país, né? 3 reformas andando no Congresso, no espaço de 6 meses. Quer dizer, você faz a reforma trabalhista, que é um problema extremamente complexo. Você faz a reforma da Previdência, que é outra coisa extremamente complexa. E agora você faz a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Ou seja, na minha opinião, essa reforma ela pode vir muitas coisas interessantes, boas para o país, mas ela vem um pouco capenga em alguns aspectos. Ou seja, vai necessitar de uma nova reforma e tal, enfim. Mas, como diz o Aldo, como diz o próprio Joaquim, é a hora de discutir, é a hora de debater, é a hora do cidadão, das organizações da sociedade civil, dos políticos, enfim, da igreja, todo mundo, sentar e discutir qual é a realidade política que nós queremos para esse país, né? Então, nesse sentido, não há o que discutir, que um programa desse é extremamente válido e que o que está sendo feito no Congresso, em que pese as minhas restrições, se toque em frente, né? Eu só quero que em 1918 nós elejamos um governo, 2018. Um Congresso, né? 2018 nós elejamos um governo, um Congresso legítimos, né? Eu também não discuto a legitimidade desse Congresso aí, que pesa o problema que ele tem, mas eu quero um Congresso melhor, eu quero um governo estável, seja ele de direita, de esquerda, mas que tenha uma consciência democrática, né? Que respeite as instituições. É isso que eu quero. Bom,
A mesa redonda conversou sobre reforma política, o que é desejável e o que vai ser possível. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Thank you.